Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeiríssima aula do curso Excel 360. Eu sou o Elder, sou advogado, formado na Universidade Estadual de Maringá, pós-graduando em Direito e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina. Sou aí um advogado já com bastante experiência nessa parte de Excel, Word, edição de vídeo, Photoshop. Já trabalhei com landing page, já trabalhei com formatação de sites, já trabalhei com formatação de dashboards, Power BI também. Então tenho aí todo um escopo para poder ajudar você que está começando agora nessas ferramentas e que está querendo se tornar um profissional de fato, que está querendo se especializar dentro do Excel. Então, seja bem-vindo. Parabéns por essa iniciativa de buscar uma maior instrução e um maior profissionalismo dentro da ferramenta do Excel, que ainda permanece sendo uma ferramenta muito importante e 100% atual para qualquer empresa que você pensar em trabalhar. Na aula de hoje, eu quero fazer uma introdução com você, te mostrar como o curso Excel 360 ele vai funcionar, quais são os módulos, como que eu acesso, como que eu trabalho dentro desse curso, como que ele funciona no quesito de cronograma, então são as aulas, depois eu tenho exercício, eu não tenho, quais plataformas eu posso acessar, tudo isso você vai entender na aula de hoje. Então, antes de tudo, é importante a gente saber que o Excel não é só uma planilha de contas, né? As pessoas têm muito essa noção básica de que o Excel é só para fazer conta. Ah, eu tenho uma planilha, que calcula, etc. E bom, sim, essa é uma das funções mais importantes do Excel de fato, dentro de um financeiro, por exemplo, de uma empresa, né? A gente tem planilhas extremamente complexas, tá? Dentro de direito tributário, por exemplo, algumas que eu mesmo já elaborei para alguns escritórios de advocacia de extrema complexibilidade relacionada a cálculo. No entanto, é importante saber que o Excel ele é uma ferramenta de organização, e não só de cálculo, mas também e de análise de dados, usada em praticamente todas as áreas, de logística, de RH, financeiro ou setor jurídico. Então, acima de qualquer coisa, ela é uma ferramenta que compila dados e nos apresenta eles de forma estruturada em tabelas, que é o que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente. É importante a gente já ter esse pensamento inicial para já saber desde cara que o que você vai aprender aqui não é simplesmente fazer cálculos, mas montar tabelas, planilhas estruturadas com dados bem expostos e bem apresentados, ok? E bom, como que o nosso curso vai funcionar, tá? O nosso curso ele é dividido em 5 módulos, ele vai desde o básico até o avançado. Então você vai ter aí 5 módulos para se desenvolver. Para quem já tem alguma experiência, a pessoa pode, se ela optar em pular alguns dos módulos, tá? Eu não recomendo isso para ninguém. Até você que já tenha uma certa experiência, é sempre bom você rever, né, os princípios básicos aqui da ferramenta. E aí, ir escalando no decorrer do curso, tá? Os módulos eles são destrancados, então você pode assisti-los na hora que você quiser, no momento em que você quiser do dia. Dito isso, recomendamos que você faça isso na ordem crescente, então comece no módulo um e vai adiante. O nosso primeiro módulo, ele vai trabalhar os fundamentos essenciais do Excel. Então você vai aprender desde o zero, praticamente, com o Excel funciona, a interface, os atalhos, a formatação, a organização de dados e os primeiros comandos que todo mundo deveria dominar. Então você vai conhecer a ferramenta, o que que ela é, como que ela funciona, aonde que eu clico em cada coisa, né, o que que eu estou fazendo dentro desse motor aqui, dentro dessa ferramenta. O módulo 2 a gente vai falar das fórmulas e funções no dia a dia, tá? Então nesse módulo a gente vai mergulhar na forma soma, na média, na C, PROC V também, na Conte C, entre outras, tá? Todas explicadas com exemplos reais do ambiente corporativo. Então eu vou trazer modelos de planilhas para vocês, tá? Não vai ser só, olha, assim que funciona a soma. Não, eu vou trazer uma planilha para vocês e dentro dessa planilha a gente vai executar esses comandos para que vocês consigam entender não só como eu posso fazer esses comandos, mas também para que eles servem, como que eu posso aplicar eles de maneira prática, beleza? No módulo 3 a gente vai trabalhar com tabelas, filtros e organização profissional.
Aqui você aprende a trabalhar com filtros automáticos, ordenações, validação de dados e criação de tabelas para relatórios mais limpos, ágeis e seguros. Aqui é o módulo onde você começa a entender melhor sobre as boas práticas na hora de trabalhar com Excel. Você já aprendeu como a ferramenta funciona, você já aprendeu como fazer as fórmulas para que o motor da ferramenta ele trabalhe para você. Agora você vai aprender quais são as boas práticas e costumes, como você pode adequar os filtros e transformar essa sua tabela em um sistema de compilação de dados visual, algo bem estruturado e fácil de você apresentar, de você também enxergar esses dados. No módulo 4, a gente vai falar de dashboards e visualização de dados, tá? Então, agora que você já sabe dispor a sua planilha, fazer esses filtros e apresentar esse tabelamento de forma estruturada, a gente vai dar um passo à frente dentro da apresentação e vai trabalhar com os dashboards, que aí já entra a questão de gráficos, tá? Indicadores e painéis interativos que realmente comunicam o resultado. Então, a gente está falando aqui de gráficos de pizza, gráficos de colunas, tá? Gráficos geográficos, a gente consegue, inclusive, apontar dentro de, por exemplo, um estado, dentro de um país, incidências de certos dados. Então, aqui você vai aprender como deixar isso ainda mais visual. Por fim, no módulo 5 você vai ter a aplicação real nas áreas de empresa. Então, aqui, eu não vou me resumir a essas que estão aqui no slide, mas são só exemplos, mas a gente vai trazer planilhas reais, tá? Empresas que nós já trabalhamos, empresas que eu já trabalhei, por exemplo, já trabalhei também em financeira, onde tinha uma série aí de planilhamento que a gente tinha que fazer. Então, a gente vai trabalhar com eles e entender na prática como que eu posso montar. E lembrando que todos esses módulos você tem aí junto com você essas planilhas que eu for testando e demonstrando para que vocês também possam utilizar na prática, perfeito? Visto então como a gente vai trabalhar os módulos do curso, eu trago para vocês aqui a ordem, tá? E o tipo de conteúdo que a gente tem. Então a gente vai ter as aulas, a gente vai ter uma apostila digital que vocês vão ter acesso e a gente também vai ter os exercícios. É importante que você frequente todos esses materiais. Veja a aula, depois leia o material dessa aula e, por fim, tente praticar os exercícios, tá? Os exercícios eles não são complicados, são exercícios simples para você testar o conhecimento do que você aprendeu naquela aula. Então é muito recomendado que você faça tudo isso logo após, tá? Então assista a aula ou então assista o módulo completo, vamos supor, e depois você sai fazendo os quizzes e lendo o material. E bom, entendendo como o curso funciona, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa plataforma, tá? E como a gente pode aqui se movimentar dentro do site e entrar na plataforma do curso. Então, aqui no canto superior, ó, você vai vir aqui no canto superior direito em entrar, e aqui você vai colocar o seu login, tá? E-mail ou senha, ou se você quiser entrar pelo Facebook ou Google, aqui tem que ser, pessoal, o e-mail que tiver, o e-mail que você tiver cadastrado ou que sua empresa tiver cadastrado para acessar o curso. Se você fizer o login, aqui em cima já vai mudar, ó, e vai ficar parte do seu nome. Se você apertar aqui na setinha, você consegue acessar tanto a sua conta quanto os seus cursos diretamente que você está inscrito. Aqui em minha conta, eu apertei na minha conta, eu tenho acesso basicamente ao meu perfil, onde eu consigo aqui editar os meus dados, por exemplo, senha, se eu quiser mudar a senha também, se eu tiver alguma notificação, então uma aula nova que saiu, um exercício, alguma dúvida que eu tirei junto com o tutor, e aqui os cursos. É só você vir aqui em ver programa e automaticamente você já tem acesso direto à página do curso, tá, pessoal? Então, olha só que legal que funciona o nosso curso. Primeiro, você tem aqui essa landing page, por assim dizer, onde vai falar um pouco sobre o módulo. Então, você aperta aqui, ó, você vem aqui no módulo e você consegue ter acesso às aulas. Então, a aula um, a aula 2, a aula 3 e assim por diante, tá, pessoal? Aqui você tem a setinha, ó, então você pode apertar diretamente aqui na linha do módulo, tá? Que ele já abre e fecha, ó. Então eu abro e fecho o módulo e aqui, ó, ele fica como verificado quando eu já assisti a aula. Quando eu não assisti, ele fica aqui com um documentinho para eu fazer ela ainda, tá? Então, conforme você for fazendo as aulas, esse ícone aqui, né, essa barra de porcentagem, ela vai subindo para você ter um controle do quanto por cento do curso você já assistiu. Então, aqui nessa aula introdutória de, por exemplo, como acessar o Excel Esse e como mexer área dentro do de Excel, transferência. eu posso descer aqui, eu tenho uma descrição sobre como que a aula funciona, e aí, por fim, eu posso vir aqui e colocar em concluir etapa.
Para eu concluir a etapa, eu tenho que ter visto pelo menos 80% da aula. Como nesse caso eu já vi, eu posso concluir ela de novo. E assim que você concluir, ó, automaticamente você vai aumentando ali a sua pontuação. E isso depois é mandado diretamente aí para você, se você mesmo for o gestor do curso, ou para a sua empresa, caso ela queira ver o desempenho, né, individual de cada um durante o curso. Então aqui você vai trabalhando pelas aulas e junto das aulas, atrás de cada módulo você tem ali os quizzes que você pode fazer, tá? São quizzes bem rápidos aí, ó. Total de 4 perguntas, aqui mais 4, mais 5, né? Então aqui, ó, 9 perguntinhas dentro do módulo 1, que é um módulo bem básico para você entender um pouquinho como que funciona. Conforme você vai marcando, você tem a sua pontuação e você no final do curso ver o quanto você pontuou, quantas aulas você assistiu, quantas horas você efetivamente viu, e aí assim por diante você começa a ver os módulos e assim se desenvolve. Então, o módulo 2, formatação, aqui você tem acesso à planilha, e assim por diante. Então, essa é a plataforma do nosso curso. Apertando aqui, você volta para a área inicial. Então, aqui é a nossa landing page do site, tá? Você tem o fórum também, se você quiser acessar, onde tem dúvidas entre as pessoas ali. Então, eu vou acessar o fórum para tirar uma certa dúvida, quero entender certa coisa dentro do Excel que não ficou claro. Então você pode acessar o nosso fórum e fazer isso por lá mesmo, beleza? Então eu espero que seja muito proveitoso esse curso para vocês, eu espero que vocês prestem muita atenção e que vocês se aprimorem, tá? Acima de tudo. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição 24 horas, eu e a minha equipe à disposição de vocês para tirar qualquer eventual dúvida aqui dentro da descrição das aulas mesmo, beleza? Então é isso, uma boa aula e a gente se vê no decorrer do curso. Muito obrigado.